O conteúdo do vídeo não caracteriza a recomendação de compra ou venda de ativos e você é o responsável por suas escolhas e decisões. O objetivo do vídeo é educacional, onde utilizamos dados totalmente públicos e comentamos em uma ótica de consumidor cotista do fundo. Bora pro vídeo? Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do XPML11. É um fundo de shoppings aí da XP e a gente vai ver os acontecimentos recentes aí. Tem alguns pontos ali de destaque do relatório, beleza? Só lembrando o disclaimer inicial, não é recomendação de compra nem de venda do XPML11. E eu vou mostrar aqui alguns dados públicos e comentar numa visão de cotista, porque eu tenho cotas do fundo, beleza? Então vamos lá. O fundo, eu tenho aí 3,84% da minha carteira nele, né? Já foi maior no mês passado, estava 3,94, caiu um pouquinho. Eu até comentei no vídeo passado dele que ele estava aí orbitando próximo do valor patrimonial. Ele já caiu, né? Até pensei ali em realizar, porque eu acreditava já que fosse cair um pouquinho. E ele realmente caiu, mas eu não realizei. Então, caiu um pouquinho a participação na minha carteira, tá? E aqui, a mesma coisa, na parte de segmento, ele integra a parte de shoppings, que hoje tem 10% da minha carteira. Falando de indicadores, aqui, eu não, até para não ser repetitivo, até boa parte dos indicadores ficou no mesmo valor do mês passado, porque o Status Invest ele não atualizou ainda os dados. Então o VP por cota ficou igual ao mês passado. O P sobre VP, ele caiu, né? Ele estava orbitando aí próximo do VP, que é esse indicador aqui comum, e agora ele está em 0,96, ou seja, caiu aí cerca de 3%, né, teoricamente. Dividendo de mensal, a mesma coisa do mês passado aqui, é o que está indicando lá no site ainda. O caixa 8,11. Base de cotista 305,98, a mesma coisa. Resultado, aqui teve uma mudança, porque esse dado aqui eu pego do relatório gerencial. E o fundo caiu de resultado aí de 23,8 milhões para 14, né? Realmente, quando eu vi aqui até espantei, né, uma queda brusca, né? Inclusive o valor de fevereiro aqui com 14 é inferior até a dezembro, né, com 15,646. Então um resultado bem baixo. Despesas bem baixo assim, né? É uma queda, né? Mas em vista de janeiro aqui é bem baixo. Mas não estou dizendo que isso aqui é ruim, tá? O fundo oscila bastante ali, a gente consegue ver no relatório que é um mês mais alto, um mês mais baixo, por aí vai. Despesas totais 8,24, aumentou um pouquinho em relação ao mês passado, até porque as receitas do fundo caíram, né? Então receita cai, se a despesa fica mais ou menos no mesmo patamar, esse percentual sobe, né? Alavancagem 26,34, mesmo número anterior. Isso aqui preocupa bastante, tá? Tem vermelho aí pra gente acompanhando, né? Alavancagem demais nunca é saudável. Na verdade, fazendo até um desabafo aqui, né? A gente tá vendo aí a situação do mercado como que tá. A gente tá vendo alguns fundos, tem fundo que eu nem faço a cobertura aqui no canal, mas que eu acompanho diretamente. A gente tá vendo que tem fundo passando um baita de um perrengue por causa de alavancagem. Então, assim, sinceramente, cara, se a gente para pra pensar na estrutura de um fundo imobiliário, que é o quê? Reunir o dinheiro de uma galera, né, no mesmo local e aí sim investir. Eu acho que a CVM tinha que criar uma regra um pouco melhor ali para alavancagem. Sei lá, a regra da alavancagem só poder ser utilizada. Não dá nem para condicionar alguma emissão, não sei, cara. Mas alguma coisa tem que ser melhorada nisso, porque assim, a gente vê um fundo, quase 30% dele é alavancado. Ele não está trabalhando com o propósito principal, que é reunir o dinheiro do cotista e investir, né? Ele está trabalhando com dinheiro aí de terceiros, que não são cotistas. Então, não sei, é complicado. Da mesma forma que se cria alguma regra, dependendo da regra, o fundo não cresce. Ou não aproveita boas oportunidades ali em bons momentos, porque daí tem que fazer emissão para captar o dinheiro. Enfim, é um tema bem complicado, mas eu acho que tinha que ter regras, sim, para alavancagem. Seja para impor um limite de alavancagem, e que esse limite não fosse muito alto, 10, 15%. Seja para impedir realmente a alavancagem, e o fundo tem que trabalhar com o recurso que ele arrecadou de cotista. Enfim, alguma coisa nesse sentido. Pelo menos eu penso assim. É muito melhor do que a gente ficar apanhando aí com um fundo que se alavanca, faz cagada, aí emite abaixo do VP, porque daí não tem outra alternativa, e por aí vai, né? Concentração, ele é concentrado, ele tem uma concentração grande ali no Catarina Outlet, né? A vacância subiu um pouquinho de um mês para o outro, então de 3,20 subiu para 4,5, não é muita coisa, mas ainda é uma vacância baixa. Mas é aquela, né? É claro que a gente espera que esse indicador fique igual ou diminua, e não aumente. Aqui, até como a gente pode ver, né, de dezembro para janeiro, aqui houve uma redução de 0,7, né? Então, assim, se continuasse aqui no patamar de 3,2, estaria ótimo, né? Subiu um pouquinho, passando até, inclusive, o mês de dezembro. Então, vamos ver aí que se essa vacância não sobe de forma exacerbada, se realmente segura e
e fixava em patamar baixo. E fiz com XPML no portfólio 30-30 que não houve alteração. Então de indicador, o único que mais preocupa no momento é a alavancagem, mesma coisa do mês passado, eu já tinha citado a alavancagem. O restante é mais a gente dando uma olhadinha, um acompanhamento, mas o preocupante mesmo é a alavancagem, beleza? Falando de retorno, aqui eu vou ser bem breve, eu já expliquei essa tela em todos os vídeos anteriores. Quem não sabe a ideia do estudo dessa tela, pega qualquer vídeo anterior meu, dá uma olhadinha, joga direto nessa tela aqui, dá uma olhada na explicação. Mas enfim, VP por cota dele 100,94, valor de mercado 96, então ele está com desconto teórico aí de 4%. Né? Provento dos 12 meses, 8,86, e aí quando a gente aplica o estudo, acha uma média aí de 0,74. Essa média, para quem está comprando a cota no patamar atual de 96,50, ela equivale a 0,77 mensal, 9,18 anualizado. Então é uma boa para um fundo de shopping. É um bom retorno aí mensal e anualizado, não é ruim não. Tá? Eu pelo menos não julgo como ruim. Mas aí tem alguns requisitos, né? O fundo tem que repetir essa média de provento de 0,74 para a pessoa estar obtendo isso aqui. Tá? E o potencial de upside é 4,60. Então, quem está comprando nesse patamar, se o fundo voltar aí para o VP, que é 100,94, a pessoa vai estar ganhando na cotação aí 4,60, beleza? Então, essa é a ideia, mas só fazendo um disclaimer, esse estudo trabalha com dados passados, então não garante ali nada para futuro, a gente não sabe o que vem pela frente. Então vamos dar uma pinceladinha rápida aí no relatório gerencial de fevereiro. Relatório gerencial, mês de fevereiro de 2023. Aqui, como eu sempre falo da taxa ok para DM, 0,75. A performance aqui não deveria estar aqui, eu acho que para mim não tinha que existir. Mas ok, se bater IPCA mais 6, 20% aí é a taxa de performance do fundo. No comentário do gestor, aqui o gestor fala que o mês de janeiro é bem desafiador, porque assim, a gente tem muita conta, né, pessoa física. A gente tem muita conta nesse mês, é IPTU, é IPVA que já bate ali a conta, é matrícula escolar, é material escolar para filho, é despesa de viagem, que normalmente o pessoal faz viagens aí de fim de ano para ver familiar, para realmente passear, para curtir o Natal. Passa em cartão de crédito e aí em janeiro que vem a conta para pagar, né? E aí o fundo fala que sobrecarrega o orçamento familiar. E aí, tendo contas ali para pagar, o que a pessoa vai fazer? Ela vai deixar de pagar uma conta e ir no shopping gastar? Ou ela vai pagar a conta e deixar de ir no shopping, né? Todo mundo sabe a resposta. Então por isso que o fundo fala que é desafiador o mês de janeiro. O relatório é de fevereiro, mas o fundo apresenta dados aqui de janeiro, tá? Quanto a movimentações dos shoppings. Ainda assim, mesmo sendo desafiador, ele fala que quando olhado ali o mês de janeiro do ano de 2023, né, foi positivo o desempenho do fundo se comparado com anos anteriores, né? Então ele fala que teve um crescimento de 21,7 e 16,5 respectivamente, quando comparado ao mesmo período de 2022. Então o fundo melhorou em relação a 2022. Aqui tem um ponto que eu também achei relevante pra caramba e que ali embaixo a gente vai ver aonde que isso daí reflete, né? Eu até assustei quando eu vi o número ali embaixo. O setor de shopping center possui a prática da cobrança em janeiro do aluguel dobrado de dezembro. Então é uma espécie aí acredito que de um 13º, né? O fundo faz o quê? O valor do aluguel de dezembro, o fundo cobra aí dobrado dos lojistas, né? Contribuindo assim para a composição de um mercado mais robusto. Consequentemente, dada a cobrança de um aluguel em dobro de parte dos lojistas de janeiro, historicamente observamos uma inadimplência líquida maior nesse mês. Então o que acontece aqui? Se o fundo cobra dobrado, muito lojista ali não está num bom momento, não está com boas vendas, alguma coisa assim, não teve um dezembro talvez muito favorável, como esperava, e aí ele deixa de pagar, né? Ele paga só o aluguel normal, não paga esse dobrado, enfim, né? Não tem fôlego ali talvez para pagar isso. E aí o fundo fala que isso daí faz a inadimplência líquida do fundo aumentar. Vale ressaltar também que os administradores de ativos costumam parcelar esse aluguel dobrado. Então tem um outro ponto. Os administradores ali dos shoppings, né, que não necessariamente é o fundo, é a empresa que realmente administra o funcionamento operacional do shopping, eles negociam com os inquilinos para os inquilinos pagar esse aluguel parcelado, né, essa parcela dobrada do aluguel parcelado. Então o fundo não necessariamente vai receber tudo de uma vez. E aí, de modo que conforme ocorrem os pagamentos dessas parcelas pelos lojistas, o indicador de inadimplência líquida também apresenta uma melhora considerável. Então é aquela, vai parcelando e na medida que eles vão quitando isso, vai abatendo esse débito passado e melhorando o indicador aqui para o fundo. Tá? O fundo fala que grande parte dos objetivos com a 7ª emissão já estão correndo, aí foram realizados. Né? O XPMAL encerrou o mês de janeiro com o resultado acumulado não distribuído de R$1 por cota. Então aqui ele fala quanto que ele tem acumulado. DRE do fundo, né? Teve um resultado aí líquido de 14,1 milhões, distribuiu para o cotista 16,41, então queimou aqui
2 milhões e pouquinho de reserva para conseguir distribuir os 77 centavos, né? O valor que ele distribuiu. Que o fundo cita um pouco os fatos relevantes aí do período, né? Então, fato relevante 1. Ele fez a aquisição, a compra adicional, uma parcela adicional do Shopping da Bahia, né? É um percentual aqui de 3,05% a mais do que ele já tinha de participação no shopping. Então, aqui tem o detalhe da aquisição, mas não vou entrar nesse mérito no vídeo, tá? O único ponto que eu acho que eu vou citar é esse aqui, ó. A transação possui um cap rate garantido de 7,8% ao ano, tá? Em relação ao preço pago pelo fundo. É o retorno que ele pretende obter. Esse aqui eu já fiz vídeo, fato relevante, a alienação parcial do Catarina Fashion Outlet. Eu fiz um vídeo dedicado a essa venda, quando ele publicou o fato relevante, tá? Ele vendeu 10% aí desse shopping. 10% da participação dele, né? Fato relevante, amortização extraordinária parcial de um CRI de 2018. Então o fundo em 15/2 realizou aí uma amortização extraordinária de 20 milhões de um CRI, né? Em favor da TRU, securitizadora, facultativo parcial para a aquisição do shopping. É uma dívida ali referente à aquisição do Cidade Jardim e Catarina Fashion Outlet, adquirido pelo fundo na forma de instrumento de compromisso de compra e venda, celebrado em 19 de outubro de 2018. Beleza, então o fundo aqui pagou uma parte aí parcial de um CRI, redução de alavancagem. Então entra naquilo que eu falei até no início do vídeo, aquele desabafo, né? Alavancagem não é bom, quanto mais quitar isso aqui, eliminar isso aqui, melhor, né? Aqui o resultado financeiro do fundo, então teve aqui 77 centavos, anteriormente 90 no mês passado. Essa parte aqui eu não comento em vídeo. Carteira de ativos do fundo, 90,5% são imóveis, 2,7% FIIs. Bem pouquinho FII aqui, então não tem nem o que comentar. 2,6 bi em imóveis, aí tem aí caixa, FII, CRI conversível, dá um total aí de carteira de 2,8 bilhões, tá? Porém, o fundo tem alavancagem, como a gente bem falou. Essa alavancagem aqui, ela totaliza, deixa eu tentar fazer de cabeça rapidão aqui, 106, 309, mais 170, 281, mais 100, 381. Tem quase 500 milhões aqui, quase 500 milhões em dívida, né, em alavancagem. Aqui as taxas, né, IPCA mais 7, IPCA mais 7, IPCA mais 7, 6,8, CDI mais 2,75. Taxas, inclusive, um pouquinho puxadas aqui. Essas aqui, principalmente. A questão da alavancagem dele, né, como que está o cenário. O cenário maior aqui, mais preocupante, é lá para 2033. Hoje, para 2023, tem uma parcela até baixa aqui, que o fundo tem que pagar. 2024 já dá um salto grande, 21,041, né? Mas ainda assim são 2 anos aí que creio eu que o fundo passa tranquilo, né? O problema é que depois vai só aumentando a escadinha ali, vai ficando um pouco mais preocupante. Espera-se, né, que o cenário econômico melhore e o fundo tenha como fazer emissão, captar e quitar isso aí. O que mais temos aqui? Aqui o ponto que me espantou um pouco, vacância e inadimplência. A vacância subiu de 3,2 para 4,5, não é um patamar alto, é um patamar até baixo. Porém, a inadimplência aqui de menos 2,5 subiu para 10,9, né? Uma inadimplência realmente muito baixa. Muito alta. E aí o fundo fez aquele comentário sobre a inadimplência, que é fruto, aí, boa parte dela, dos aluguéis dobrados, né? Vamos ver nos próximos meses como que evolui esse indicador aqui no relatório. A carteira do fundo, a concentração maior dele é no Catarina Fashion Outlet. O restante aqui já está tudo dentro dos 15, então está tranquilo. Exposição maior no Sudeste, né, os shoppings, a maioria está no Sudeste. Aqui o fundo coloca um pouquinho em ordem cronológica dos eventos que ele teve. Então aqui em fevereiro já teve o aumento no Shopping da Bahia, teve a venda do Catarina Fashion Outlet, dezembro teve a aquisição do Campina Shopping, por aí vai. E por fim o fundo coloca a carteira dele, né? Ele lista aqui a carteira, os ativos, um pouquinho de detalhe de cada um, mas não é nada que tenha muito dado aqui específico de cada shopping para a gente dar uma olhada, tá? É mais dados bem básicos aqui. E é isso que eu tinha para falar do fundo, pessoal. O ponto que mais me chamou a atenção no relatório foi a inadimplência, né, que realmente deu um salto muito grande. E a gente segue acompanhando a alavancagem, acompanhando a evolução dessa inadimplência para ver se os devedores quitam esse aluguel dobrado e esse indicador baixo. E vamos monitorando aí qualquer novidade, eu faço um novo vídeo para o canal. Abraço a todos aí, bons investimentos.